presença dos palestrantes hoje. Nós vamos falar hoje sobre acesso à justiça com o professor Sérgio Torres Teixeira, e nós vamos falar sobre impactos da Covid-19 nas relações sindicais com o professor Rômulo de Freitas. Bem, o professor Sérgio, Rômulo, todo mundo aqui presente, acredito que aconteceu com todo mundo, nós fomos surpreendidos, né, pela necessidade do isolamento social. Há mais de 60 dias, nós estamos com a nossa vida virada de cabeça para baixo, e toda a situação trouxe impactos em diversos aspectos. Então, nesse webinário, nós vamos discutir sobre os impactos do Covid nas relações trabalhistas, e focando aqui em temas específicos, tá? Então, o professor Sérgio vai falar sobre o acesso à justiça, que traz como desafio, né, principalmente aí na fase de conhecimento, que em março, 16 de março, teve as audiências suspendidas ali por conta do Covid-19, os julgamentos, as sessões de julgamento do tribunal voltaram, acredito que há 30 dias, ele pode falar disso, mas com um novo cenário. E essa situação surpreendeu a todo mundo, traz um impacto tremendo para os processos que estão na fase de conhecimento, né? A gente não tem mais as audiências, mas os ritos, os atos processuais, na medida do possível, eles continuam ocorrendo a título remoto. E o professor Sérgio, ele é um grande pesquisador desse tema de acesso à justiça há mais de 25 anos, leciona nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco e da Unicap, onde eu tenho a felicidade de ter sido a sua orientanda no mestrado e agora no doutorado, e na verdade, eu sou testemunha que ele leva os resultados dessa pesquisa para o tribunal, onde atua como desembargador. Então, será uma honra recebê-lo. De outro lado, nós temos a presença do nosso professor Rômulo de Freitas. Rômulo de Freitas, ele é doutor em Direito pela Universidade Tor Vergata, não é isso, Rômulo? Lá de Roma, e também advogado e professor. Também acredito que está vivenciando todos esses desafios das aulas remotas, as aulas virtuais, e Rômulo também é o presidente do sindicato que eu faço parte, o sindicato da rede de ensino dos docentes da rede superior particular do estado de Pernambuco, o nosso Simpros. E aí Rômulo vai falar dessa questão dos embates, né, da Covid-19 nas relações sindicais, que já vem, né, Rômulo, sofrendo o esvaziamento desde a reforma trabalhista, e agora com a medida provisória 936, com o seguinte julgamento da ação declaratória de constitucionalidade pelo STF, que abençoou a constitucionalidade da medida, trouxe diversos impactos na participação e na atividade sindical. Então, nós vamos realizar esse webinário nessa dinâmica, o professor Sérgio vai começar, terá 15 minutos, o professor Rômulo falará em seguida, com 15 minutos também, eu ficarei atenta aqui no chat, às perguntas de vocês. Em seguida, nós faremos alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta, e encerraremos por volta das 17 horas. Eu queria também registrar a presença do professor Pedro, agradecer a sua presença também, Pedro Espíndola, e professor Sérgio, passo a palavra, a sua vez, a sua fala, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Flora, boa tarde a todos. Boa tarde, Flora. Boa tarde, meu querido amigo Pedro Espíndola, meu querido amigo Rômulo de Freitas e a todos os que estão nos assistindo. É uma imensa honra e prazer estar aqui nesse evento. Eu agradeço pelo convite formulado e pela oportunidade de dialogar, então, com essas pessoas tão queridas aqui, né? Como a Flora disse, ela foi me orientando no mestrado, está sendo me orientando agora no doutorado, e é uma pessoa absolutamente brilhante. Eu tenho um grande orgulho de poder interagir com ela nessas atividades, em vários outros eventos também. A atuação como orientador é uma orientação de aprendizagem recíproca, porque eu aprendo tanto ou mais do que eu consigo, então, ensinar. Eu tenho aprendido muito, muito com a Flora. Ela realmente é assim, uma pesquisadora de primeira, uma acadêmica realmente destacada e um ser humano melhor ainda. E o meu querido amigo Rômulo também, eu acredito que nós temos, se não, eu acredito que já passamos os 20 anos juntos, né, ou muito próximo disso, se não, né Rômulo? Que é um queridíssimo amigo, companheiro de várias batalhas também, né, inclusive essa envolvendo o sindicato,
ele pode confirmar que quem deu a primeira cutucada nele com a ideia fui eu, acredito, né, sei lá, 5, 6 anos atrás, bem antes, efetivamente, do início, e ele foi a pessoa mais indicada mesmo para assumir esse desafio e tem feito um trabalho maravilhoso no Simproeste. Então, é um grande prazer, né, e imenso orgulho estar aqui para poder dialogar. E o tema é muito interessante. Como a Flora disse, eu estudo e pesquiso sobre acesso à justiça há mais de 25 anos, tanto no PPGD da Federal como no PPGD da Católica, e é algo que me interessa não apenas como estudioso e acadêmico, mas como profissional, que eu também exerço a magistratura. Eu sou juiz de trabalho há quase 30 anos, desde 2013 eu estou no tribunal como desembargador, e eu fico sinceramente preocupado e querendo, então, compreender melhor a situação no qual nós estamos vivendo agora, em virtude de todas as complicações que essa pandemia trouxe. Realmente nós estamos vivendo num período sem precedentes, não há como comparar, não. Em tal década foi assim, nós não temos efetivamente uma forma de comparação, porque isso não foi algo que a minha geração, que é mais madura do que a geração da Flora e a geração do Rômulo, nem a geração das pessoas que vieram antes de mim, eu digo, minha mãe, né, também, ela nunca viu algo parecido. Então, realmente, é um desafio diário. Nós estamos enfrentando esse problema e como ele impactou nossas vidas em todos os sentidos. Se no finalzinho do ano passado alguém chegasse e dissesse: olha, Sérgio, a partir de meados de março, abril, você vai estar em confinamento domiciliar, não vai poder, então, abraçar ninguém, chegar próximo de ninguém, não vai poder ministrar aulas lá na sua faculdade, nem ir para o seu tribunal realizar sessões, eu pensaria, essa pessoa tá louca, isso aí é uma brincadeira, né? Eu não conseguiria imaginar. Talvez, e eu falei isso brincando outro dia dos meus filhos, aqueles filmes e séries de zumbis que eles gostam de assistir, né, até facilitam um nexo. De vez em quando eu vejo o fim do mundo, tal, aquele negócio eu vejo. Nós estamos numa situação, se não tão dramática, em alguns pontos semelhantes, em virtude desse isolamento necessário para preservar a nossa saúde e a saúde daqueles que nos são queridos. Então, realmente, é um desafio diário. E isso impacta muito, muito a ideia de acesso à justiça nas suas múltiplas dimensões. E quando nós utilizamos a expressão acesso à justiça, é sempre importante deixar muito claro às pessoas que estão interagindo com a gente qual é a dimensão que estamos tratando, porque a expressão acesso à justiça ela tem múltiplas acepções, múltiplas dimensões. Você utiliza essa expressão acesso à justiça para se referir à ideia de facilidade ou dificuldade de ingresso em juízo quando você se sente lesado, ameaçado de sofrer lesão. Falamos em acesso à justiça quando vamos avaliar qual é o grau de dificuldade que um cidadão tem para propor uma ação judicial, toda vez que ele se sente lesado, ou então ameaçado de sofrer uma lesão, nós temos que fazer essa avaliação da acessibilidade que ele tem aos órgãos jurisdicionais. Mas também podemos utilizar a expressão acesso à justiça, agora já em outra dimensão, para tratar não apenas da ideia do acesso físico aos órgãos para poder propor uma demanda judicial, poder judicializar a questão e pleitear algo ao juiz, mas também a ideia de acessibilidade a essa proteção estatal, o que eu chamo de acesso à tutela jurisdicional. Uma coisa é o acesso ao órgão, o acesso à máquina estatal. Uma outra dimensão é a ideia do acesso à própria tutela, que de repente existe um órgão disponível, no qual há um caminho de acesso relativamente tranquilo, mas de nada adianta você propor ação, se judicializar aquela questão, se você não consegue receber a proteção do Estado que você busca, se a tutela jurisdicional não lhe é entregue. Então, isso já é uma outra dimensão. E aí tem a dimensão, vamos dizer, mais abstrata, aquela visão de Mauro Capelletti, de Brian Garth, sobre o que é acesso à justiça, que é simplesmente a ideia de inserção social do cidadão. O cidadão viver dentro da comunidade na qual seus direitos serão respeitados. Seja respeitados espontaneamente, porque eles estão previstos em normas, e nós temos
uma garantia dogmática da existência desses direitos, seja porque, de repente, esse direito não foi respeitado espontaneamente, mas o Estado coloca à nossa disposição ferramentas hábeis, aptas, úteis, capazes de fazer valer o nosso direito, caso eles não sejam respeitados espontaneamente. Então, aquela ideia maior de inserção numa comunidade de respeito ao direito. Então, são essas três as principais dimensões. Nós temos várias. E nós podemos ver, Flora e Rômulo e Pedro, que as múltiplas dimensões foram afetadas por essa pandemia, pelas restrições naturais que nós temos. Semana retrasada, eu estava num evento, um webinar internacional, com duas pesquisadoras norte-americanas, e uma delas, a Daniela Urosa, que é uma pesquisadora muito grande nessa área de acesso à justiça, ela mencionou, ela dizia, é indiscutível que está havendo restrição ao acesso à justiça em virtude da pandemia. E ela disse, isso só é legítimo, só é tolerável quando esta restrição ela existe exatamente para poder assegurar de forma mais ampla os direitos. Você não pode restringir por restringir. Você não pode utilizar a pandemia como uma desculpa, então, para assumir uma postura totalitária e impedir o exercício de direitos. Toda e qualquer restrição sobre direitos fundamentais, sobre direitos humanos, tem que partir da premissa de que aquela restrição só é válida se ela existe para proteger o próprio cidadão, para proteger o complexo de direitos humanos que a Constituição do seu país lhe assegura. Então, só pode haver limitação, restrição de direitos sob essa ótica. Ela só é legítima se ela realmente é necessária para poder preservar o elenco de direitos humanos que a Constituição, o direito dogmático daquele país, nos reserva. Então, temos que partir dessa premissa. Qualquer tipo de restrição só pode ser tolerada, só pode ser válida se efetivamente existiu por esse motivo. Então, vamos visualizar essa primeira dimensão. O que é que nós estamos sentindo um impacto maior? Nós podemos argumentar que, mesmo antes da pandemia, já existia alguns obstáculos de acesso à justiça naquela primeira dimensão de admissão e juízo, considerando, então, a sistemática que nossos tribunais têm adotado desde aproximadamente 2012, 2013, com relação ao processo judicial eletrônico, que dificulta para um cidadão sem assistência advocatícia, por exemplo, para ter acesso efetivo ao órgão jurisdicional, já que para demandar é necessário você ter uma certificação digital e preencher todos os requisitos necessários ao ingresso no sistema de processo judicial eletrônico, em que pese, por exemplo, a nossa CLT permitir o jus postulandi do empregado e do empregador, eles poderem litigar sem intervenção de advogado. Não que eu defenda que isso é uma vantagem, eu quero deixar isso muito claro, eu acho que o jus postulandi do empregado e do empregador, na realidade, é uma falsa vantagem. Você está sempre representado por um advogado competente, que gosta da sua confiança, eu acho que é a melhor opção. Eu não recomendo que você vá litigar sem a assistência de um advogado. Mas, de qualquer jeito, existe essa dificuldade, esse obstáculo maior, pelo simples fato da existência de um sistema no qual um cidadão comum tem dificuldade de acessar e de utilizar para propor a demanda judicial. Anteriormente era mais simples, o processo era físico, ele poderia ir para uma unidade jurisdicional, fazer uma reclamação a termo, e aí, então, poder propor essa ação. Então, você pode até argumentar que já tínhamos obstáculos antes, mas é indiscutível que essa primeira dimensão de acesso à justiça, da admissão, ela foi afetada pela pandemia pelo simples fato de que a imensa maioria de nós que não atuamos em atividades essenciais, não estamos, então, na linha de frente com nossos médicos e médicas, e paramédicos e paramédicas, enfermeiros e enfermeiras, e naqueles outros colegas profissionais que estão em atividades consideradas essenciais. E aí vai uma variação incrível, desde as pessoas que trabalham no supermercado ali da esquina, até o gari que exerce a sua função de retirar o lixo. Então, esses nossos heróis também das atividades essenciais, tirando esses, a maior parte da população, então, realmente está confinada em casa, o que dificulta, se desejasse, por exemplo, acesso a um advogado, dificulta, então, a própria ideia de ter acesso a um processo dentro do sistema do PJS, e aquele cidadão não tem acesso à internet,
de repente ele não tem um computador em casa. Então, isso já cria um certo impacto, o que eu acredito torna necessária uma reação das instituições constituídas para buscar facilitar esse tipo de acesso. Eu tenho conversado com colegas que representam não apenas entidades do judiciário, entidades associativas, entidades de advogados, e nós temos que ter esse cuidado para permitir, então, que aquele cidadão que não tem um computador em casa, não tem um smartphone, não tem acesso fácil ao advogado, que ele tenha essa opção, se ele desejar judicializar uma questão. E nós temos que proporcionar esse espaço para ele, mesmo que seja, por exemplo, essas instituições se unindo e proporcionando um local onde existem computadores e, de repente, pessoas para assessorar devidamente equipadas com a proteção de máscara, luvas e tudo mais, mas para que ele possa, então, que imagine o cidadão que foi lesado pelo seu empregador e quer propor uma ação judicial, mas é obrigado a permanecer em casa, quando eventualmente pode sair, não sabe para onde ir para ter esse tipo de acesso ao sistema, para permitir a judicialização, para ter acesso fácil a um advogado quando ele quer obter um advogado. Então, é algo que nós temos que nos preocupar, porque se a situação já estava complexa antes da pandemia, indiscutivelmente, ela ficou mais complexa agora, em virtude do distanciamento social e desse confinamento. Então, isso é uma preocupação. Nós temos que assegurar ao cidadão o direito, né, de ingressar com a demanda judicial quando ele se sente lesado, ameaçado de sofrer lesão. E as entidades constituídas, o que inclui a Justiça do Trabalho, a OAB e todas as outras instituições que têm alguma forma de contato com essa atividade de prestação jurisdicional por parte do Estado, tem que buscar proporcionar isso ao cidadão. Né? Nós temos, então, por exemplo, normalmente, até núcleos de prática jurídica de faculdades que fazem esse tipo de serviço, se não na área trabalhista, pelo menos na área civil, de uma forma geral, mas os núcleos estão fechados, na sua maior parte, pelo menos não estão funcionando numa situação de regularidade como antes. Então, isso tem que ser pensado, porque eu fico pensando que nós estamos, de repente, então, permitindo que haja um acúmulo imenso, e aí, quando eventualmente existe um relaxamento desse confinamento, desse distanciamento, aí nós vamos ter uma avalanche de demandas, e aí a Justiça do Trabalho vai ter bastante trabalho mesmo em poder processar essas demandas. Então, essa é uma preocupação nessa dimensão. Uma outra preocupação já foi mencionada pela Flora, a questão envolvendo as ações já propostas, as questões já judicializadas. Realmente foi um impacto imenso para nós, em meados de março, quando o TST e o CNJ determinaram a suspensão das atividades presenciais, e então nós tivemos que suspender aquilo que nós estávamos acostumados a fazer com relação ao andamento dos processos em relação a atos presenciais como audiências. Nós continuamos atuando virtualmente no tribunal, atuando em sessões, julgando processos, no primeiro grau, juízes julgando as demandas que já estavam, então, na fase decisória, já tinham encerrado, então, aquela fase cognitiva primitiva. Só que, de repente, então, não temos mais atividades presenciais. Isso, então, gerou um certo desconforto aos próprios magistrados, especialmente em primeiro grau, porque eles gostam de atuar. Eles se realizam atuando e realizando suas audiências. E aí, então, nós tivemos, algumas semanas atrás, a previsão e estímulo, por meio de atos do TST, exatamente estabelecendo esse incentivo à realização de audiências por meio de teleconferências. Nós já estávamos realizando, Flora, algumas sessões por teleconferência. Aí, então, a garotada pode perguntar qual a diferença entre uma sessão virtual e uma sessão telepresencial. A sessão virtual não há uma reunião como nós estamos tendo aqui. O contato entre os julgadores é feito apenas eletronicamente por meio do sistema do PJE, então não há esse tipo de diálogo. Há um diálogo eventual no qual eu mando uma mensagem pelo sistema a um colega em relação a determinado processo, sobre minha opinião, e nós debatemos isso por esse meio, mas sem ver um ao outro, sem estar ao vivo, mesmo que de forma remota, numa sessão. E uma sessão por teleconferência, ela é realizada, pelo menos no nosso tribunal, por esse mecanismo aqui, que é o Google Meet, no qual nós vamos ter os julgadores, nós vamos ter os advogados,
e, eventualmente, as partes que queiram. E eu, inclusive, já levei 2 das minhas turmas para assistirem essas sessões de teleconferência. Então, fica todo mundo assistindo, e aí sim há essa interação. E o advogado, querendo, vai fazer a sustentação oral do seu processo, e depois os desembargadores acabam debatendo aqui ao vivo, todos assistindo, e expõem os seus votos sobre aquele caso. Então, nós já tínhamos realizado algumas sessões de teleconferência, que foram suspensas agora por causa desse lockdown aqui em Pernambuco. Nós decidimos não fazer agora, retornaremos para fazer isso no próximo mês. O problema está no primeiro grau. O problema em que sentido? Bem, nós temos um ato que estabelece, não, então as audiências, né, devem ser feitas de forma remota por teleconferência, por videoconferência. Quando é uma audiência, vamos imaginar, tentativa de conciliação, é mais razoável, desde que nós conseguimos proporcionar ao cidadão acesso a um sistema no qual ele tem um computador, ele tem acesso à internet, aí nós podemos realizar sem maiores problemas. Problemas realmente vão ser enfrentados, não vou dizer que nós estamos enfrentando, porque nós não começamos ainda, pelo menos aqui na nossa região, mas problemas vão existir nas chamadas audiências de instrução, que você conhece como advogada, Flora, e o Rômulo também conhece como advogado. Então, por quê? Porque aí nós estamos numa situação de contenciosidade, no qual 2 partes estão efetivamente em litígio, já judicializada a questão, e nós precisamos colher provas, e a maior parte das provas, na maior parte dos processos trabalhistas que chegam a esse momento de cognição recíproca, são provas orais. São depoimentos das partes e são provas testemunhais. Aí imagine a complexidade que é você fazer isso por meio de videoconferência, sem considerar, vamos colocar de lado as dificuldades. Será que a testemunha vai ter acesso a um computador? Será que ela vai ter acesso a Wi-Fi, à internet? Vamos desconsiderar, vamos imaginar que ela tenha. Veja as outras dificuldades de colher essa oitiva à distância. Nós temos normalmente todo aquele cuidado durante a audiência de instrução, como você e Romulo sabem, para que aquela testemunha fique tranquila, para que ela possa dizer a verdade e apenas a verdade ao juiz. E nós sempre cuidamos para protegê-la de pressões externas naquele momento, mas nós não vamos ter esse controle, Flora, quando for uma audiência em teleconferência e a colheita da respectiva oitiva testemunhal for por videoconferência. Então, isso é um desafio. Agora, pior é simplesmente ficar de braços cruzados, acreditando, não, vamos aguardar o final da pandemia. E nós não temos nenhuma garantia de quando isso vai ocorrer, né? O STF já decretou que as atividades presenciais dele só retornam em 2021. Então, esse ano não vai ter mais sessão presencial no STF. E, com toda sinceridade, eu tenho uma certa dificuldade em ver isso ocorrer nos nossos tribunais nos próximos meses. Eu acho que há boas chances de, efetivamente, atividades presenciais como audiência só ocorrerem, se não muito próximo do final desse ano, então, quem sabe, só no próximo ano mesmo. E aí nós não podemos cruzar os braços, vamos aguardar para esperar 3 meses, 4 meses, 6 meses, porque isso também é um obstáculo de acesso à justiça na segunda dimensão, porque o jurisdicionado não está conseguindo chegar próximo a receber a proteção estatal. Por quê? Porque o processo não anda, o processo está parado, está aguardando o retorno das atividades presenciais. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que enfrentar essa situação. O que eu tenho aconselhado os colegas de primeiro grau, já que o segundo grau não é tão complicado para mim, porque nós temos as sessões de teleconferência que são mais fáceis. E aí as provas não são produzidas diretamente na minha presença, como são perante um juiz de primeiro grau. O que eu estou aconselhando o juiz de primeiro grau é, primeiro, respirar fundo, ter bastante calma, ser zen, fazer aí uma mini terapia, alguma coisa para ficar muito calmo. Você tem que começar aí. Por quê? Porque muitas coisas podem dar errado numa sessão telepresencial. Isso é verdade, você tem que estar preparado para isso. Você não pode surtar se cair, se a internet cair, se o advogado... Pode ir com calma. E minha recomendação sempre é começar com os processos mais acessíveis, mais fáceis. Não só no sentido daqueles que eu posso conduzir uma audiência de forma mais fácil, mas também aquelas no qual as próprias partes estão ambas interessadas em fazer.
nas quais os advogados também estão interessados em fazer, porque a gente sabe que tem parte que tem esse interesse, tem parte que está resistindo. Tem advogado que quer fazer uma audiência em teleconferência e tem aquele advogado que está resistindo. Começar por aqueles, vamos dizer, mais simpáticos, mais abertos a essas audiências em teleconferência, para então a gente começar aos poucos e resolvendo à medida em que ocorrer, preferencialmente, eu sempre estimulo isso também, com acordos entre as partes, com a participação do julgador na definição das diretrizes procedimentais. Eu acredito que nós podemos fazer negócios jurídico-processuais atípicos neste momento para buscar exatamente diminuir esse grau de dificuldade e aí fazer esse estímulo para buscar assegurar acesso à justiça nessa segunda dimensão, que é a proximidade com a proteção do Estado, a tutela do Estado. A alternativa não me parece adequada, que é simplesmente cruzar os braços e vamos aguardar. Eu se fosse um juiz de primeiro grau, ficaria extremamente inquieto. Eu preferiria enfrentar a situação, mesmo com todo o meu receio, nervosismo, medo mesmo. Eu digo, Romulo, se fosse um juiz de primeiro grau, e para fazer uma audiência telepresencial na próxima semana, eu estaria com medo agora. Pode ter certeza. Mas eu não vou deixar esse medo, né, superar minha vontade de trabalhar e minha vontade de assegurar ao cidadão acesso, né, à jurisdição. E então eu procuraria enfrentar isso com muita calma, com muita paciência, muita ponderação, torcendo para a internet não cair e buscando contar com o apoio dos advogados neste momento para que juntos podemos levar o processo adiante. Isso é uma preocupação de todos nós. Então, eu destacaria esses pontos, Flora. Estou vendo que eu já estou ultrapassando o meu tempo. Eu destacaria esses pontos, né? Exatamente, eu acho, nesse momento, com essa situação sem precedentes, eu acredito que os operadores ou operários do processo, juiz, advogado, servidor, defensor público, Ministério Público, eles realmente precisam dar as mãos, ficarem unidos para tentar juntos, né, conduzir o judiciário por essa fase ainda bastante complicada. Sem esse espírito colaborativo, sem essa intenção de atuar em cooperação, ficará muito mais difícil assegurar acesso à justiça. São minhas considerações. Muito bom, professor Sérgio, muito obrigada. E conhecendo a sua pessoa como a gente conhece, a gente entende que seria muito angustiante mesmo ficar sem trabalhar. A gente compreende como seria difícil e desafiador. Então, sem mais delongas, Rômulo de Freitas com a palavra, seja bem-vindo a esse webinário. Olá, Flora, muito obrigado por ter me convidado. Não vai ter desculpa para mim em relação ao tempo, porque são 16h30, né? 15 minutos é 16h45, não tem nem como dizer, foi difícil aqui de controlar, mas o doutor Sérgio, ele sabe da minha pouca reverência ao silêncio e à discrição. Então, sempre uso meus 15 minutos lá no tribunal, né, mesmo para dizer boa noite, bom dia, boa tarde, né, e eu vou tentar não me alongar muito, mas a mensagem precisa ser muito dada, porque você escolheu um tema muito importante, né? Então, eu queria lhe agradecer por me convidar para estar dialogando com o doutor Sérgio, que é um inspirador, não somente para mim, mas para toda uma geração de colegas, né? A geração exatamente depois, né? Porque ele começou a ser juiz com 15 anos de idade, foi um prodígio, né? Assim, por isso que ele já tem essa estrada toda. E aí é muito bom realmente estar podendo aqui estar com um dos meus inspiradores para a docência. Já sou professor há 12 anos, né? E os fios brancos que nascem na barba já são testemunha disso. Eu queria saudar também o professor Pedro Espíndola, não o conhecia, seja saudado pelo seu órgão de classe e também pelo seu colega, viu? Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Veja só, bom, falar sobre sindicalismo, Covid e sindicalismo, essa relação. Bom, eu queria deixar uma mensagem que talvez seja surpreendente, mas, na minha opinião, a Covid alimenta a solidariedade além do medo. Porque não há medida que possa ser concretizada pelos estados que realmente faça frente à Covid. A gente já começa a ouvir especialistas falarem sobre uma segunda onda, que pode vir aí por outubro, por setembro,
como aconteceu na gripe de 68, na gripe de Hong Kong, a chamada gripe de Hong Kong, que foi já esquecida. Se fala muito da espanhola do começo do século passado, mas depois houve 2 grandes gripes avassaladoras, e essa segunda teve uma segunda onda. E a grande questão é que as medidas que foram estruturadas pelo governo não serão suficientes para resolver essa relação entre empregado e empregador. O empregado e o empregador hoje, no dia 20/5, não discutiram realmente a relação, sabe? Não precisaram discutir a relação. É como se um casal brigasse, sabe? E aquele terceiro colega, amigo, aquele amigo, então a gente saiu todo mundo junto e tem um casal amigo, e o casal amigo disse assim: peraí, vamos fazer aqui uma massa, né? Vamos fazer aqui uma carbonara, né, se fosse na influência do Dr. Sérgio, vamos comer aqui um hambúrguer, né, vamos fazer aqui uma coisa, né, que eu sou do lado italiano, lá do lado americano, e aí vamos resolver, sabe, depois que come aquilo, um olha para o outro e diz, e aí? A gente não discutiu nossa relação. Né? Os empregados e os empregadores não discutiram a relação. Eles foram acalmados pelo governo, que está fazendo o pagamento de 2 folhas de salário, né, 2 folhas aí, e dia 6 de junho, daqui a 15 dias, o empregado e o empregador vão se olhar e vão dizer, e aí, o que é que eu faço contigo? Né, porque eu te dei uma chance aí, da sorte, né, de daqui a 2 meses essa coisa toda ter passado, mas agora eu vou ter que desembolsar, vou ter que tirar dinheiro do bolso, e eu não tenho esse dinheiro, não estou faturando. E aí que a coisa vai acontecer. Informantes que nós temos dizem que o governo não tem caixa, ou simplesmente não tem interesse de amparar ou ampliar ou prorrogar os benefícios. Então, certamente, empregado e empregador vão ser obrigados a se olharem e dizer, olha, e aí, a gente vai fazer o quê? E será que o empregador vai dizer, eu vou fazer o que fiz com o que meus colegas fizeram há 2 meses e demitir todo mundo, né? Porque eu não tenho perspectiva? Né? Alguns estados começam a abrir, etc., mas, de um modo geral, não temos perspectiva. E em Pernambuco, nós não temos realmente perspectiva, porque estamos entrando num lockdown agora. Então, as medidas, elas são insuficientes e empregado e empregador vão ter que discutir a relação. E aí a gente vai ter um caminho muito interessante, porque certamente as confederações de empregadores, as patronais, vão começar a aconselhar os seus associados a entrar em contato com o sindicato, porque, embora anêmico, embora enfraquecido, o sindicato continua tendo o acordo coletivo como medida que tem, dentro da hierarquia de relação e força das diversas fontes formais existentes no ordenamento jurídico brasileiro, está acima da própria legislação seletista. Então, esse sindicato e essa empresa vão ter que se falar. Certamente essa empresa, se ela não quiser demitir todos os seus empregados, ela vai ter que se dirigir, vai ter que falar com esse sindicato. E aí vai ser uma situação muito interessante, porque o sindicato e as empresas no Brasil são célebres desconhecidos. É verdade. A empresa sempre sabe o e-mail, o telefone do sindicato para fazer a homologação daquela rescisão do contrato de trabalho e tudo mais, mas raramente elege a alternativa negociação sindical, relação coletiva de trabalho, negociação coletiva para solucionar suas crises, para resolver seus problemas. Então, as empresas brasileiras, especialmente as nordestinas, não têm o costume de encetar com os sindicatos soluções para suas crises internas, sejam econômicas, sejam produtivas, sejam crises que dependem de uma mediação. Existe sempre uma desconfiança em relação aos sindicatos. Né? E não vai ser uma coisa fácil, porque esse sindicato ele vai estar fraco, vai estar faminto, e apesar disso vai estar superpoderoso. Isso é um problema seríssimo, né? Que a gente já tem detectado no país. O desafio é que sindicatos pelegos, corruptos, que são acostumados a propinas, exagerem agora em todas essas cobranças e façam realmente a festa, enriqueçam seus diretores e entreguem para os empregadores de má-fé qualquer tipo de solução contra os empregados.
contra os empregados, né? Agora, por outro lado, é uma grande oportunidade para que se crie no Brasil uma categoria de bons sindicatos. Sindicatos que têm realmente condições de negociar, que têm legitimidade perante seus associados e que vão criar normas coletivas para sustento do emprego, mas também tutela da dignidade dos trabalhadores. Porque não é somente segurar o emprego, é também tutelar a dignidade dos trabalhadores. Então, é muito importante que as empresas elas abandonem essa indiferença em relação e desconfiança em relação aos sindicatos e passem a dialogar, ou tentem pelo menos dialogar. Em um segundo momento, vão para trás se realmente encontram um sindicato que não vale a pena, né? Mas certamente vai se criar uma classe de sindicatos que vão ser muito demandados, sindicatos honestos, que podem realmente contribuir para a criação de um sistema sindical por Brasil mais sustentado em contrapartidas que não dependam do imposto sindical. Bom, sindicato é contrapartida. Sindicato é contrapartida. Isso aí não tem nenhum tipo de variação. E o que é que faz o sindicato ser diferente de uma simples associação? De uma associação comum. Associação de bairro também é contrapartida, também faz o convênio lá com a padaria e eu compro o pão mais barato. Né? Não é por causa desse tipo de contrapartida que eu vou ficar associado a um sindicato. O sindicato ele tem a contrapartida jurídica como a sua contrapartida mais importante. Ele precisa, e isso está aí o grande segredo da união sindical como movimento social, as pessoas elas se unem em torno de determinado movimento social quando observam que através desse movimento, seja ele formalizado, seja ele espontâneo, elas conseguem fazer mais do que sozinhas. Será que através do meu sindicato eu consigo fazer mais do que faço sozinha? E essa força, ela é a força jurídica, por exemplo, mover ações coletivas, afirmar acordos e convenção coletiva, são coisas, são iniciativas que o empregado não pode fazer sozinho. Né? E uma grande relação de outras forças, de outros bens, de outras contrapartidas jurídicas que o sindicato pode fazer, que estão previstos na CLT. O problema é que a gente vai realmente reencontrar esse sindicato em uma posição muito diferente do que tínhamos eles há 4 anos. Porque há 4 anos, antes da sucessão presidencial de 2017, para quem quer ser neutro e político, ou do golpe parlamentar de 2017, para quem quer dar nome aos bois, né, a gente teve uma abertura e um ataque franco à força do sindicato. Né? Porque, na verdade, não é somente a força do sindicato, mas existe ali, a partir de 2017, com o impeachment, né? Na verdade, o impeachment meramente processual de uma presidenta eleita pelo voto, né? Ali, independentemente da sua coloração política, existiu um risco gravíssimo ao presidencialismo brasileiro. Então, um grupo político assumiu a presidência a partir de um mero processo para retirar uma pessoa eleita pelo voto. Né? E quando esse grupo assumiu com agenda. Esse grupo tinha uma agenda, ele tinha um propósito, ele tinha que pagar o preço dessa vitória que tiveram. E uma delas era erradicar a esquerda política partidária do Brasil. O objetivo era fazer com que a esquerda, PT, PCdoB, PSOL, todo mundo, não pudesse voltar a ter o poder descomunal que realmente acabou tendo na primeira década do século XXI. Né, especialmente até metade da segunda década. Então, isso perpassaria pela neutralização da força do sindicato também. Não é à toa. A grande maioria dos sindicatos brasileiros eram ocupadas por centrais sindicais e por sindicatos e diretores ligados, atrelados a interesses políticos partidários da esquerda
partidária institucional brasileira. Então, seria impossível neutralizar, erradicar a esquerda da política brasileira sem cortar pela raiz o acesso delas ao trabalhador, à base, à massa, que era através dos sindicatos. Então, como é que eu faço para fazer com que as pessoas se desinteressem pelo sindicato? Vamos tirar a força do sindicato. Vamos eliminar a participação do sindicato em todos os momentos da relação de trabalho. E aí a primeira grande baixa, e a professora Flora já fez esse panorama, foi com a reforma trabalhista, que fez com que o sindicato deixasse de participar de uma série de demandas. Né? E isso aí foi realmente muito grave. Depois veio a medida provisória do contrato verde e amarelo, que acabou caindo agora, não é? A lei da declaração da liberdade econômica, ou seja, todas as medidas e todas as iniciativas tomadas desde aí foram para tirar o sindicato da jogada e fazer com que o trabalhador olhasse para o sindicato e dissesse: eu não me interesso por esse sindicato porque eu não consigo ser maior com ele, eu só vou me queimar com o meu empregador. Né? Então, no final das contas, a gente tem um Estado que ficou interessado em neutralizar a força do sindicato por uma questão política, não por uma questão de política sindical, porque acredita que, dando liberdade aos sindicatos, você vai ter relações coletivas de trabalho mais saudáveis, mais sustentáveis e mais legalmente legítimas. Não por causa disso, mas uma intervenção para eliminar a força jurídica do sindicato. E esse sindicato agora, que será absolutamente... Daqui a 20 dias, as pessoas vão estar correndo atrás do sindicato, que está completamente sem remuneração, porque não tem mais imposto sindical. Não sou a favor do imposto sindical, mas era preciso uma reforma, né, que está ainda atrelada às velhas oligarquias, porque o unicitarismo sindical continua, né, ou seja, um sindicato que está todo impregnado de problemas. Então, em 2017, em vez de ter se refundado o sistema sindical brasileiro para preparar o Brasil para uma situação como essa, por exemplo, de grande crise, em que precisamos de sindicatos orgânicos e que funcionem realmente, foi feito um modo de destroçalhar um sindicato que agora certamente vai ter muitas dificuldades de criar uma situação de futuro, porque são as mesmas pessoas com situações diferentes, salvo raras exceções. Então, a medida provisória 927 e 936 também tiram o sindicato da jogada, quando o STF diz e legitima essas medidas provisórias para dizer que os acordos individuais, eles nesse momento de pandemia são o caminho, o STF manda uma mensagem muito clara. Eu concordo com esse Estado que está esmagando esse sindicato, porque esse sindicato iria atrapalhar a vida econômica e a vida dos brasileiros. Só que essa é a última consideração que eu faço para deixar uma mensagem final, que não perguntou para a gente, né? Não perguntou para o trabalhador. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Em nenhum momento, na reforma trabalhista, as centrais sindicais verdadeiras e os trabalhadores não foram incluídos na discussão. Na medida provisória 927, 936, não houve qualquer discussão com as centrais. Em nenhum momento, não existe política de relações coletivas de trabalho e relações industriais no Brasil. Não existe, porque só se ouve os empresários. E aí se lamenta quando a Justiça do Trabalho, que é um bem democrático, que é uma marca fantástica do processo civilizatório brasileiro, faz valer a legislação social, né, e ampara, tutela esse trabalhador que está sob ataque, né, e se faz e se pergunta por que será que não está dando certo isso que nós combinamos? Porque não se combinou com os trabalhadores, né? Então, a mensagem é que o governo, se ele pretende realmente se imaginar soluções trabalhistas para os próximos meses nessa crise, que ele procure e ache representantes legítimos dos trabalhadores,
e ouça esses legítimos representantes. E mesmo que sejam legítimos representantes que ocupem cargos políticos da oposição, que sejam ouvidos, que suas ideias sejam consideradas, porque os que ocupam o Ministério da Economia não são idiotas, são pessoas inteligentíssimas, só que são portadoras de um preconceito e de um pragmatismo político radical, não admitem conversa e assim perdem de ter sugestões que poderiam realmente contribuir para uma solução futura. Então, Flora, essa conversa é extremamente importante, porque daqui a 16 dias, nós vamos ter no Brasil um pico de demissão que vai ser pior do que o primeiro, certamente vai ser pior que o primeiro, porque todo mundo já imaginava que o governo ia vir com algum tipo de solução, né? Mas quando chegar pertinho dali, o governo dizer, eu não vou tirar a mão do bolso, eu não tenho dinheiro, eu vou me comportar como a 927, que dizia, se virem, né? E a 936 veio dizendo, tá certo, tá aqui, se acalmem. Se disserem, realmente eu não tenho dinheiro, esse empresário vai perder de manter a sua equipe, de manter a finalidade social da sua empresa, porque ele vai ter dificuldades de encontrar um sindicato funcional, orgânico, que realmente tutele o interesse dos trabalhadores. Então, situação depois do Covid é muito boa ou muito ruim. Vai depender de qual categoria está se falando e realmente é possível, porque eu gosto sempre de deixar uma mensagem positiva, que se crie uma categoria de sindicatos muito positivos, muito atuantes e que vão ficar marcados na história do Brasil como ressurgimento, a fagulha do ressurgimento de um sindicato para o futuro. Maravilha, muito obrigada, Rômulo. Muito obrigada, brilhantes considerações. Eu adorei o seu link aí dessa conversa, né, desse diálogo, e discutir o relacionamento. De fato, a gente não está acompanhando isso. E também sou suspeita para falar, adorei a fala do professor Sérgio. Nós já estamos aqui pertinho do término do nosso tempo. Pelo chat não teve nenhuma pergunta, né? Foram realmente considerações positivas, todo mundo está gostando muito do nosso webinário. Mérito extremamente dos palestrantes, dos maravilhosos especialistas no tema. Eu vou fazer 2 perguntas, em seguida eu vou passar a palavra para o professor Pedro Espíndola, se ele quiser deixar alguma mensagem também, e eu vou pedir que vocês, ao responderem as perguntas, já façam as considerações finais para a gente já ir caminhando para o término. A primeira pergunta vai para o professor Sérgio, enxergando, professor, um cenário bem à frente desse retorno aí, né, desse relaxamento das medidas de isolamento, do retorno da normalidade, ou talvez o novo normal, eu acho que a gente foi surpreendido, né, com essa atividade remota em nossas vidas, em todos os aspectos, inclusive nos nossos aspectos familiares. Eu estou distante da minha mãe, por exemplo, mas assim, todo dia eu tento fazer uma chamada de vídeo para falar com ela, para saber como ela está, né, e é bem interessante, porque eu não ligo mais normal, eu só ligo com chamada de vídeo, porque eu quero ver mesmo como ela está, não é verdade? E aí eu tenho uma pergunta a lhe fazer, nesse cenário também de acesso à justiça, que numa perspectiva legislativa, a gente teve uma atualização no CPC em 2015 sensacional, né, que modernizou os atos processuais em diversos aspectos. Mas uma pergunta que eu lhe faço, será que a gente pode enxergar um panorama legislativo mais tecnológico? Porque a gente já tem alguns artigos, eu até trago alguns exemplos aqui no CPC 2015, o 236, parágrafo 3º, que fala dos atos processuais, o 385, que fala do depoimento pessoal, e depois o depoimento da testemunha por videoconferência. Mas será que a gente tem um panorama futuro de uma atualização? Temos cenário político para isso? Temos fôlego para isso, de uma atualização legislativa para tornar o processo civil de aplicação subsidiária ao processo do trabalho mais tecnológico? Eu tenho essa pergunta a considerar. E já ao professor Rômulo de Freitas agradecer novamente a sua explanação e a sua participação, e perguntar, nessa onda aí de esperança, né? Eu tenho participado, na medida do possível, dos eventos da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e participei de um maravilhoso, com a presença do professor Giuseppe Ludovico, da Itália.
e ele estava falando dos procedimentos, né, de tentativa aí de retorno das atividades empresariais, e ele chamou atenção, e me chamou atenção também, até trouxe isso para a sala de aula virtual, acordos coletivos assinados junto à Fiat e à Ferrari, para retornar às atividades empresariais, mas com as devidas adaptações pela Organização Mundial de Saúde, né, com isolamento, com as devidas adaptações. Então, no cenário de esperança, o que é que a gente poderia utilizar no Brasil, né, empresas que têm essa preocupação, né, a gente tem algumas empresas também que estão numa política aí de não demissão, o grupo, né, do Porto Digital ali, a empresa César, está fazendo diversas campanhas, a Magazine Luiza, não quero fazer aqui apologias a empresas, mas assim, a gente está vendo esse cenário positivo também, como você bem falou, a pandemia trouxe sim muita solidariedade. Então, qual seria o papel dessa negociação coletiva nessa possibilidade de relaxamento das medidas restritivas de liberdade num retorno à normalidade ou à nova normalidade? Eu tenho essa pergunta. Encerro aqui, agradeço e passo a palavra para o professor Pedro, se ele tem alguma coisa a falar, e vou desligar meu microfone. Professora Flora, agradeço muito esse franquear da palavra. Eu vou fazer uso apenas para agradecer e parabenizar nossos dois expositores, o professor Sérgio e o professor Rômulo. Aprendi muito, foi um momento muito interessante. Eu queria acentuar em um minutinho, muito breve, uma ponte que eu enxergo na fala dos dois, que é justamente a ênfase necessária na solidariedade. Né? O professor Sérgio falando da necessidade que a gente tem para continuar e para preservar o acesso à justiça, que todos que fazem parte do sistema de justiça possam colaborar para que isso aconteça. Se a gente tiver indisposição, isso não vai facilitar as coisas nesse momento de crise. A solidariedade é fundamental. O professor Rômulo também trazendo isso. Isso me fez lembrar o Habermas, que fala que na esfera privada do mercado, a regra é se guiar pelo dinheiro, na esfera pública da administração, a regra é se guiar pelo poder, mas na esfera pública do diálogo, da sociedade, só funciona através da solidariedade. Então, essa solidariedade me parece uma nota realmente a ser enfatizada. Obrigado novamente e parabéns. Professor Sérgio. Ok, Flora. Bem, minhas palavras de encerramento, eu vou responder as perguntas e vou encerrar rapidamente. Vou tentar fazer isso em, no máximo, 2 minutos. Eu sou admirador, né, da obra, da forma de raciocínio do Darwin, né, do Charles Darwin, que tem aquela obra, né, a teoria das espécies, e ele produziu, após fazer uma visita à América do Sul, inclusive parando até aqui em Recife, no qual ele estabelece que a sobrevivência será não necessariamente dos mais fortes, dos mais inteligentes, dos mais rápidos, e sim daqueles que estão em melhores condições de se adaptar às mudanças naturais que vão ter que enfrentar. Essa questão da adaptabilidade. Nós precisamos, né, ter uma adaptabilidade dinâmica, porque à medida que as coisas estão mudando. E as coisas estão mudando, e, em parte, elas serão mudanças definitivas. Acredito que, eventualmente, nós vamos retornar a uma certa normalidade, mas essa certa normalidade não será a nossa normalidade de ontem. Será uma nova realidade. Porque, na evolução, nós podemos dar passos seguros em direção, né, à nossa evolução na caminhada, ou podemos levar uma topada, cair, dar uma cambalhota e ele se levantar 15, 20, 30 metros depois. Eu acho que a pandemia foi uma pedra aí que nos deu essa topada, e quando a gente se levantar, a gente vai se ver 10, 15, 20, 30 metros ou meses além daquilo que nós esperávamos. Porque foi realmente assim um pulo que nós vamos dar. Eu acredito que boa parte do que nós vamos enfrentar, né, nós iríamos enfrentar de qualquer forma em relação a essas mudanças, mas numa programação mais lenta. Isso ocorreu, esse avanço, né? Por exemplo, nós tínhamos já métodos de aulas remotas, né? Eu mesmo já ministrei aulas por satélite, etc.
os cursos têm uma percentagem das suas aulas de forma remota. E, de repente, né, a quase totalidade dos nossos professores estão ministrando dessa forma. Então, isso foi um pulo. Seria algo que, normalmente, nós pensaríamos como gradual e foi extremamente repentino. No processo também. Eu acredito que nós não vamos, pelo menos não de imediato, já pular e, a partir de agora, todas as audiências serão por teleconferência. Mas ela será uma opção que vai ficar. E eu acho que, no segundo grau, cada vez mais, nós vamos ter sessões virtuais e sessões de teleconferência e menos sessões presenciais. Eu acho, no segundo grau, já que aquele contato imediato não vou dizer que não é relevante, mas não é tão relevante como é no primeiro grau, aquela imediação é muito mais necessária para a coleta de provas, eu acredito que vai ser algo que vai ficar. E os jovens que estão nos assistindo agora vão sim fazer suas sustentações orais lá dos seus escritórios, e eu vou estar na minha casa, numa plataforma como essa, ouvindo, o que vai acabar abrindo novas perspectivas profissionais, novas perspectivas de mercado para eles, especialmente que são de uma geração que cresceram com toda essa tecnologia. Então, isso, né, é uma oportunidade que eles devem visualizar, porque muitas vezes, em meio a uma crise como essa, surgem oportunidades. A chance é aí. Eles devem utilizar as habilidades que ele tem para poder, então, se lançar no mercado com essas opções profissionais, sabendo que, além de advogar presencialmente e para fazer aquela audiência, eles têm condições de fazer uma instituição oral lá da sua residência, lá do seu escritório e ter, então, uma eficiência profissional no mesmo patamar. Então, aos jovens isso, vejam as oportunidades que estão surgindo, porque novos nichos no mercado, né, vão abrir e vocês vão poder aproveitar. Agradeço o Flora pela oportunidade, né, ao Rômulo, ao professor Pedro. Foi um imenso, imenso prazer estar aqui com vocês. Professor Rômulo, sua palavra. Vamos lá. Inclusive, doutor Sérgio, eu vi um advogado lá no LinkedIn que ele está colocando no memorial que junta um QR Code. E aí, quando o desembargador ele coloca o celular no QR Code do memorial, vai para uma exposição desse advogado fazendo seu despacho, sabe? Então, ele faz ali sua exposição em 10 minutos. Olha, não precisa marcar, o desembargador não precisa estar ali presente para receber essa pessoa. O desembargador pode ver essa exposição em qualquer momento. Um despacho maravilhoso, né? Em geral, os desembargadores não fazem tantas perguntas, eles mais ouvem os advogados quando vão distribuir memoriais. Então, talvez existam novos normais, de fato, né? Mas seria muito bom, sabe, Flora, que a gente evoluísse para um melhor normal do que a gente tem hoje, do que a gente tinha ontem. E eu acho que, como seres humanos pensantes e como privilegiados de ter um diploma de ensino superior, todos vocês também, alunos, são estudantes de direito, nós um pouco modulamos a sociedade que queremos viver, especialmente o bacharel em direito, aqueles que estudam há 40 anos, todos ouviam bacharel em direito, porque ele era uma autoridade para falar sobre economia, política, direitos humanos, sobre tudo o que fosse importante para o funcionamento da sociedade. E isso tem diminuído com o passar do tempo. Eu acredito que nós, como estudantes do direito, nós precisamos novamente voltar a ser um farol de lucidez, um farol de humanidade, de humanismo para as pessoas, sabe, que não são versadas nas ciências sociais. É muito compreensível, embora não seja aceitável, que pessoas com ensino superior em outras áreas, exatas, etc., falem barbaridades em relação ao funcionamento da sociedade, mas não a gente, né? A gente tem que falar como a coisa pode funcionar de uma forma melhor. Lá na Itália, eles são habituados à interlocução sindical e toda a legislação de emergência depende da participação do sindicato. Toda a legislação de emergência, inclusive a legislação de retomada da economia, depende de acordo coletivo. As empresas elas precisam ajustar com o sindicato como é que vão voltar a trabalhar. Veja que diferença do Brasil, né? Quando o STF disse assim, esse sindicato vai atrapalhar
a vida dos trabalhadores. Isso é até um contradiço in terminis, né? Não é verdade? O sindicato atrapalhar a vida do trabalhador. É como se fosse essa mãe e esse pai vão atrapalhar a vida da família. Não é? Porque o sindicato é composto pelos trabalhadores, ou deveria ser composto pelos trabalhadores. Como é que ele vai atrapalhar a vida dos próprios trabalhadores? Né? É como se a raposa estivesse dizendo: eu não vou falar com aquela ovelha que guarda a porta, porque ela vai atrapalhar a minha relação com as demais ovelhas. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa ver no Brasil. Eu aprendi com o Dr. Sérgio na faculdade que o direito do trabalho tem como de suas finalidades o efeito civilizatório. É uma das funções do direito do trabalho, o efeito civilizatório, não é? Então, determinadas conquistas de algumas categorias mais fortes acabam se tornando leis, sendo positivadas para todos os outros, não é? Às vezes, categorias mais fracas viram naquela e acabam, sabe? Então, as categorias mais fortes e mais dialogadoras, que têm mais condições, elas vão expandindo o espaço de bem-estar social, não é? E então é melhor para a maioria da população viver nesse espaço, não é? Essa é a finalidade do direito do trabalho. Será que isso deve ser revertido com o passar do tempo para uma suposta vida melhor? Será que a gente está querendo inventar a roda de novo? Vamos botar o liberalismo para funcionar, para ver como é que dá? Já deu, né? Como diz o professor Gaspar, né? Que é admirado por todos nós, o capitalismo gerou 2 guerras mundiais e o seu próprio antagonismo, o socialismo. A gente já sabe no que isso deu. Então, a gente precisa dialogar, pessoal, é muito importante. O trabalho não é mercadoria, é o primeiro princípio de direito internacional do trabalho. Então, eu não posso simplesmente cancelar, cortar a relação, né? Inclusive, aquele termo, vou desligar o trabalhador, é desumano, né? Você desliga a luz, né? É desligar a pessoa. Você foi desligado quando? Eu estou aqui, estou ainda, né? Estou vivo ainda. É diálogo, né? Sentar com a pessoa, fala com o sindicato se reúne com os trabalhadores e diz: e aí, pessoal, o que é que dá para a gente, hein? E aí, sabe, dali vem aquela informação e as pessoas continuam juntas e passam durante esse período. Isso são as possibilidades que você me perguntou. O que é a possibilidade através da negociação? Né? Eu fiz uma banca de TCC com o Dr. Sérgio e ele validava eita, agora me fugiu. Ele validava a solução de conflito através do mediação, me fugiu com a arbitragem. Então, ele validava e sempre validou, mas ele dizia o seguinte: se for uma pessoa mais esclarecida, né, e realmente aquilo tiver sido bom para ele, e o processo for lícito, né, então não tem por que invalidar pela forma, porque foi usada, mas será que aquilo realmente não resolveu o dissídio individual? Então, da mesma forma, é muito importante que os empregadores entendam isso. O sindicato ele tem condições de realmente dar vez à legislação e criar uma CLT para aquela empresa, desde que fique muito claro que esse foi o interesse dos trabalhadores. Mais uma vez citando Gaspar, que criam norma através que o direito do trabalho ele se cria a partir das entranhas convulsionadas do movimento social. Eu sempre falo essa expressão, né? Então, ali aquela empresa pode ter uma CLT para ela, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, que tem processo, que tem ata escrita, que os trabalhadores disseram: eu quero assim, pode fazer, e lá estava o sindicato. Não tem tribunal, não tem juiz, não tem tribunal superior que afaste a validade de um acordo como esse, sabe? Isso é realidade. Agora, realmente, se é fraude, se são outras coisas, então realmente vai ter a Justiça do Trabalho para fazer essa análise e certamente eliminar a validade. Então, as possibilidades são tremendas, são todas, né? São todas as possibilidades. Então, se esse empregador ele realmente quer manter esse pessoal, se socorra do sindicato, trabalhe com ele e você vai ter uma alternativa, sem dúvida nenhuma. Meus queridos palestrantes, muito obrigada. Agradeço a todos os presentes, o público foi maravilhoso, muitíssimo generoso, palavras de carinho e de agradecimento aqui no chat. Convido a todos os presentes e também os palestrantes para divulgar, participar
do webinário na data de amanhã, no mesmo horário, 16 às 17, e nós teremos um público, um quórum feminino. Hoje o quórum foi masculino de palestrantes, e amanhã o quórum será feminino, com a presença da professora Rogéria Gladys, que vai falar sobre medidas governamentais e relações de trabalho, e a presença da professora Juliana Teixeira, que vai falar sobre o auxílio emergencial para os trabalhadores da informalidade e a renda universal garantida. Então, eu agradeço mais uma vez e encerro esse webinário neste horário, às 17h07. Muito obrigada, gente.